Boa noite, irmãos. Boa noite. Que Deus te abençoe, derrame graça sobre você. Que bom estarmos aqui juntos como igreja para louvar o Senhor. Alegra muito o meu coração ver nossa igreja retomando a nossa vida presencial. Eu disse isso hoje pela manhã aos queridos que aqui estavam. E que bom estarmos juntos começando essa retomada. Alegra muito o meu coração e eu creio que o seu também. E eu quero encorajar você, então, aqui nesses tempos em que nós começamos a nos permitir, graças ao Senhor, novamente alguma flexibilidade, que você e eu possamos, de fato, priorizar esse tempo tão importante, não é? Temos tantas demandas, temos que sair de casa, precisamos ir a lugares, temos ido a alguns lugares necessários na nossa vida, e eu creio que, sem dúvida nenhuma, cultuar ao Senhor uma vez ao domingo é um esforço que nós precisamos também fazer. Então quero encorajar você, juntamente com a sua família, já se reprogramar, se colocar de novo nessa importante tarefa ou nesse importante compromisso de todos os domingos estarmos juntos para adorar ao Senhor. Aos irmãos que estão nos acompanhando em casa, eu digo mesmo, se você pode, se você tem condição, se não há um impedimento real, significativo, tente separar esse tempo. É tão bom a gente poder retomar a nossa vida como igreja e entender o quão importante é o culto na vida de cada um de nós. E que o Senhor possa nos abençoar. Continuemos a orar, queridos. Orarmos para que o Senhor possa nos abençoar. Essa semana tivemos uma notícia que, para o meu coração, foi extraordinária. Se você tem acompanhado, você deve ter visto que o governo federal autorizou que agora a vacinação comece para pessoas abaixo de 60 anos, não mais restrito a um grupo específico. Então agora a vacinação ela será para todos os grupos, obviamente ainda numa sequência decrescente de idade, não é? Então começa lá nos 59 e começa a descer, mas agora não priorizando apenas um tipo de grupo. Então isso já é uma boa notícia para nós, uma boa sinalização que nos próximos meses, se o Senhor permitir, nós teremos aí a vacinação já alcançando outros grupos etários também, outras idades, e espero no Senhor que isso seja uma realidade breve, em nome de Jesus. Vamos orar por isso, orar para que haja avanço significativo na ciência, orar para que o nosso país seja capaz de produzir seus próprios insumos para a produção de vacina em escala ainda mais elevada, para que não haja politização, nem no ambiente municipal, nem estadual, nem federal, para que de fato o povo possa, e cada um de nós como povo brasileiro, possamos ser alcançados por vacinação. Hoje, sem dúvida nenhuma, a vacinação é fundamental para nós, é essencial na luta contra o Covid, e nós podemos, como igreja, orar por isso, apoiar isso, clamar ao Senhor, não assumirmos posições ideológicas, mas assumirmos posição profética como povo do Senhor, orando, clamando, apoiando, incentivando para que o Senhor possa de fato, em graça e misericórdia, responder a oração do seu povo e nos abençoar como igreja. Então quero encorajar você a orarmos pedindo ao Senhor graça sobre a nossa nação e pelos meses que teremos à frente. Quem sabe não podemos antecipar tanta coisa, não é? A vida de retorno escolar das nossas crianças, algumas esferas da sociedade, maior liberdade de circulação. Deus queira. Já temos tido notícias de países que têm tido muito mais liberdade já porque a vacinação avançou. Isso é boa notícia para nós também, que o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar você, guardar a sua família, te livrar de complicações, livrar você do Covid e nos guardar em nome de Jesus. Amém? Que essa seja a minha oração e a sua oração em nome de Jesus. Queridos, eu quero convidar você nessa noite a abrir sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Efésios, capítulo de número 6. Efésios, capítulo de número 6, nós vamos ler os primeiros 4 versículos desse capítulo, nessa noite, assim como o pastor Pedro bem disse, fechando essa
sequência de mensagens no mês de maio que nos falam sobre a família, que nos falam sobre o lar. E nós vamos fechar então com esse texto e com essa meditação nessa noite. Então abra comigo, Efésios 6, 1 a 4. Vamos ler a palavra do Senhor. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Pais, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar uma vez mais? Pai Santo, nós clamamos-te agora, nesse momento, que o Senhor fale o coração desta igreja, que o Senhor fale ao nosso coração. Ó Deus, porque cremos que a Tua palavra é viva. Porque cremos, ó Deus, que essas Bíblias que nós temos diante de nós, não são apenas, ó Deus, uma coleção de textos antigos, mas são de fato a palavra do Senhor. E assim, ó Deus, como o Senhor guiou o Teu povo durante toda a história, e de maneira tão exemplar no deserto, através da Tua palavra, nós te rogamos, ó Deus, que o Senhor também continue a nos guiar. E que a Tua palavra, Deus, seja lâmpada para os nossos pés. E que seja luz para o nosso caminho. E que o Senhor nos ilumine, ó Deus, o caminho. E nos faça caminhar de maneira que seja agradável ao Senhor. Fala no nosso coração nessa noite, ó Deus. Nós que aqui viemos ouvir ao Senhor, te pedimos nessa noite. Fala conosco. Por meio da Tua palavra, por meio do Teu Santo Espírito, ó Deus, que em nós habita. Essa é a nossa oração. No nome precioso de Jesus. Amém. Família é um projeto tão lindo de Deus. Família é presente de Deus na vida de cada um de nós. Mas quando a gente pensa em família, nós também pensamos em alegria e tristeza. Nós pensamos nas mais extraordinárias experiências de júbilo, de satisfação, de prazer, mas também pensamos nos choros mais profundos, nas dores mais amargas, nos sofrimentos mais singulares. Família é como que um palco em que nós experimentamos dor e alegria. Esse binômio, essa relação quase paradoxal, porque ao mesmo tempo que a gente olha para a família e contempla júbilo, alegria, paz, aquilo que nós mais amamos, as pessoas que nós mais amamos, com quem mais celebramos, ao mesmo tempo famílias também acolhem as lágrimas mais doloridas da nossa alma. É na família que nós experimentamos perdas, é na família que nós experimentamos frustrações, é na família que muitas das vezes nós vivenciamos traumas e momentos que marcam o nosso coração. Eu consigo imaginar que, sem dúvida nenhuma, eu e você temos para contar uma série de testemunhos que falam a respeito de alegrias significativas que nós tivemos no meio da nossa família. Mas eu imagino também que você tem aqui a testemunhar dores muito grandiosas que você também vivenciou no meio da sua família. Se a gente parasse para testemunhar, talvez você pudesse, sem muita dificuldade, se lembrar de algum momento que você de fato poderia dizer: meu Deus, como eu tive alegria nesse dia. Como esse dia foi marcante, como esse dia foi impactante, como foi bom estar com a minha família, como a gente se alegrou, Mas também, se eu te perguntar sobre momentos tristes, talvez você pare e comece a descrever para mim sobre algum momento no meio da sua família em que você tenha dito: nossa, que fase difícil, que momento complicado, que dias doloridos, que dias frustrantes, de notícias duras, de dificuldade talvez com os filhos, ou com os pais, ou de irmão com irmão, ou com parentes muito próximos, perdas que te marcaram, coisas que doeram o seu coração, planos que se frustraram, expectativas que foram água abaixo.
Faz parte da minha narrativa e da sua narrativa de vida, no meio da família, alegrias e tristezas. E talvez exatamente por isso seja tão importante que nesse mês da família, nós não terminemos esse mês sem nos lembrar de que a minha família e a sua família sempre precisará e será essencial para nós que a graça do Senhor visite cada um dos nossos lares. Porque ninguém aqui tem uma família perfeita. Porque ninguém aqui tem uma família em que não vive esse palco de tristezas e frustrações. Porque os nossos relacionamentos, por mais bonitos que sejam e belos que sejam, mas também são truncados às vezes, também são feridos, às vezes são quebrados, são difíceis. Às vezes, para a gente continuar sendo família, se exige uma dose absurda de perdão, não é? Às vezes, para a gente continuar tendo unidade no seio da família, é preciso que o coração se rasgue de ponta a ponta, e que haja reconciliação, e que haja conserto, e que haja perdão. Às vezes, para que a paz continue sendo instaurada no meio dos nossos lares, é preciso que a gente vença o egoísmo do nosso coração, de uma maneira mais profunda do que talvez a gente jamais tenha imaginado. Porque feridas precisam ser saradas, algumas coisas precisam ser consertadas. Eu tenho por certo que isso é real na vida de um cônjuge com o outro, e nós já falamos um pouco sobre isso esse mês. Mas eu tenho igualmente por certo de que isso é realidade na relação de muitos pais com seus filhos, e de muitos filhos com os seus pais. Talvez alguns que estejam aqui essa noite, ou mesmo que nos estejam acompanhando, já tenham experimentado ou estejam experimentando lutas na relação com seus filhos. Ou você, filho, na relação com seus pais. De tal forma que aquela profecia de Malaquias, no final da sua profecia, no final do seu livro, se torna tão real e tão necessária para nós, que o Senhor converta o coração dos pais aos filhos. Que o Senhor converta o coração dos filhos aos seus pais. Como nós precisamos disso? Nessa passagem que nós temos hoje, para a nossa meditação, o apóstolo Paulo nos fala exatamente sobre a relação dos pais com os seus filhos. E o apóstolo Paulo começa a nos orientar, então, como filhos devem se relacionar com os pais, de como pais precisam se relacionar com filhos. Paulo é significativamente prático aqui. Ele é prático, ele é objetivo. Como é toda a segunda parte da carta de Éfeso, à igreja de Éfeso. A carta aos Efésios tem a sua primeira parte tão teológica. Os primeiros capítulos são densos. Falam sobre nossa salvação, no Pai, no Filho, no Espírito Santo. A primeira seção desse livro, o apóstolo Paulo quer nos dizer que nós somos salvos desde antes da fundação do mundo, de que Deus tem um plano que se realizou na história, em Jesus, de que nós estávamos perdidos, mas Ele nos resgatou. E Ele nos fala isso de maneira tão densa, tão teológica, para que então na segunda parte desse texto, Ele comece a nos falar sobre algo tão prático. Se fomos salvos, como é que nós devemos viver? Se fomos resgatados, como deve ser nossa vida? Ele começa então a nos dar diretrizes sobre a vida no meio da família, sobre a vida na igreja, sobre a vida de um cônjuge, dos cônjuges, o marido com a sua esposa, a esposa com o seu marido. Ele começa a nos falar sobre servo e senhor, sobre pais e filhos. Ele é prático, mas prático de uma forma, irmãos, que não separa teologia de vida, que não separa aquilo que a gente sabe daquilo que a gente faz. Porque se uma lição extraordinária a gente encontra nessa carta aos Efésios, é de que aquilo que nós fazemos na nossa vida precisa ser fruto daquilo que Deus fez em nós. Paulo nos dá diretrizes, Ele nos diz o que fazer? Diz. Mas tudo isso pautado naquilo que Deus fez em você. Porque nós só podemos ter famílias transformadas porque primeiro Deus nos transformou. Do contrário, isso não vai ser possível. O que a palavra de Deus tem a nos ensinar aqui são antídotos, direções a respeito dos nossos relacionamentos familiares quebrados e machucados, e sobre como nós podemos guiar nossas famílias de maneira
transformada. Nessa passagem em específico, o apóstolo Paulo primeiro nos fala sobre o dever dos filhos, para depois nos falar sobre o dever dos pais. Eu queria nessa noite meditar com você então, sobre quais são os deveres dos filhos com relação aos seus pais, e qual o dever dos pais com relação aos seus filhos. Olhe comigo na sua Bíblia. Em primeiro lugar, no versículo de número 1, o apóstolo Paulo começa nos dizendo sobre o primeiro dever dos filhos. E aqui no versículo 1, logo de abertura, ele nos diz que filhos devem obedecer aos seus pais. Ele diz de maneira muito clara: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Pois isto é justo. É maravilhoso o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, porque ao dizer que filhos precisam obedecer seus pais, o que ele está querendo dizer de maneira muito específica é que filhos precisam se colocar debaixo da instrução dos seus pais. A palavra obedecer aqui tem o sentido de alguém que se coloca atento para ouvir, alguém que se coloca debaixo para ouvir, alguém que ouve a voz do pai, ouve a voz da mãe, ouve a instrução dos seus pais e lhes presta obediência. De tal forma que o que o apóstolo Paulo está nos ensinando, está ensinando a igreja de Éfeso e a nós, é que a obediência precisa ser a marca dos filhos. Filhos precisam obedecer os seus pais, porque essa é a orientação estabelecida por Deus. Talvez isso seja tão simples de dizer, não é? Tão básico, filhos obedecerem pais, nos parece um tanto óbvio. E sem dúvida deveria ser muito mais óbvio do que de fato é. Porque nós vivemos uma geração em que a autoridade foi destruída. Nós vivemos em um tempo em que a autoridade foi desacreditada. A autoridade é algo que é repelido, questionado. A autoridade sempre soa na nossa cultura como autoritarismo, como algo a ser dito: não, isso não é bom para nós. Isso é ser duro demais. E nós trocamos a autoridade paternal por uma espécie de amizade, em que tudo é liberado, em que não há limites, em que não há restrições. E muitos dos filhos da nossa geração não sabem mais o que significa obedecer aos seus pais. Mas o que a palavra de Deus está nos dizendo é que filhos precisam se colocar debaixo da autoridade e do ensino dos seus pais, porque esse é um princípio bíblico, esse é um princípio estabelecido por Deus desde a criação. Quando Deus fez Adão e Eva naquele jardim, num lugar de perfeição, de alegria, de paz, sem pecado, Deus estabeleceu autoridade. Deus estabeleceu um funcionamento correto para a família. Você se lembra que Deus cria primeiro Adão e depois cria a Eva para que ela seja uma auxiliadora idônea, para que ela auxiliasse, para que fosse sua parceira, sua companheira, sua esposa. E então Deus dá a ordenança a Adão e Eva dizendo: multiplicai-vos, enchei a terra, tenham filhos. A autoridade estabelecida por Deus era que o homem deveria ser o cabeça da sua família, a sua mulher sendo submissa, auxiliadora idônea, e os filhos debaixo do cuidado e da autoridade dos dois. Mas a nossa cultura tem dificuldade de aceitar isso. A nossa cultura não gosta de conceitos assim. A nossa cultura prefere filhos que mandam nos pais, esposas que não se submetem aos seus maridos e homens acuados, medrosos e indiferentes à liderança paternal de seus lares. É assim que funciona a nossa cultura. Como é difícil, irmãos. Uma cultura que não aceita autoridade. Uma cultura que não aceita limites. Uma cultura que não sabe mais o que é obediência. É interessante porque quando Deus surge no jardim, em Gênesis 3, por causa do pecado de Adão e Eva, embora Eva tenha tomado do fruto primeiro, embora Eva tenha sido enganada pela serpente e levado seu marido ao mesmo pecado, Deus aparece no jardim para chamar Adão para prestar contas. A quem muito é dado, muito é cobrado. Porque existe um conceito criacional de autoridade. E a Bíblia está dizendo para nós: filhos precisam obedecer aos pais. Esse é o caminho de Deus. Eu quero muito falar ao seu coração, você que está aqui essa noite, e é filho, que vive debaixo do teto do seu pai ainda, que vive na sua casa, no seu lar, que depende dos seus pais ainda.
Você precisa se submeter à autoridade dos seus pais, porque isso é grato, isso é justo ao Senhor, isso é a vontade de Deus. Irmãos, quantos tropeços, quantas falhas nós não teríamos evitado em nossas vidas, se nós tivéssemos dado ouvidos aos nossos pais. Pense, eu pelo menos consigo juntar aqui algumas. De quantos caminhos eu teria poupado tropeços e erros se eu tivesse dado ouvidos à autoridade. A autoridade estabelecida por Deus sobre mim. Queridos, como crentes, como povo do Senhor, nós precisamos reacreditar no papel da autoridade estabelecida por Deus. A autoridade não é sinônimo de autoritarismo, não precisa ser. A autoridade em si não é uma coisa ruim, pelo contrário, é o projeto de Deus para nós. Mas então isso precisa ser transformado, porque o que nós encontramos hoje são filhos gigantes e pais pequenos. São filhos corajosos e pais acuados. São filhos dominadores e pais dominados. Que fazem a vontade dos seus filhos. Filhos que governam sua casa. Filhos que definem tudo. Que dizem o que querem, que dizem o que não querem, que dizem como vão fazer. E a autoridade é minada na nossa cultura. Se a autoridade é minada dentro dos lares, a autoridade também é minada fora dos lares. É por isso que é tanto difícil você ter autoridade estabelecida em escolas. Quem aqui é professor sabe do que eu estou dizendo. Quão difícil é para um professor estabelecer autoridade numa simples sala de aula. O problema, irmãos, não é escolar. O problema não é pedagógico. O problema é familiar. Começa em casa. Quando não se respeita limites. Quando tem uma vida completamente alheia, indiferente, revoltosa, rebelde, a limites estabelecidos. Filhos precisam obedecer seus pais. E pais precisam estabelecer autoridade sadia na sua família. Nós precisamos resgatar isso na nossa cultura. Essa é a cultura do reino. Essa é a vontade de Deus para nós. E nós precisamos estabelecer isso. Interessante porque o apóstolo Paulo diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Porque isso é justo, porque isso é agradável a Deus. A obediência aqui é algo que agrada ao Senhor, porque Deus estabeleceu autoridades. Deus estabeleceu limites, não apenas dentro de casa, mas também em toda a nossa vida humana. Se filhos têm dificuldade de obedecer seus pais, eles terão dificuldade de obedecer professores. Eles terão dificuldade de obedecer chefes no trabalho. Eles terão dificuldade de obedecer pessoas que são superiores. Eles terão dificuldade de se sujeitar à obediência à liderança religiosa. Começa em casa. E afeta toda uma sociedade. Afeta o nosso coração. Você, filho, obedeça aos seus pais. Colossenses 3:20 diz: filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Colossenses 3:20. Isso é grato a Deus. Deus se agrada quando filhos obedecem aos seus pais no temor do Senhor. A obediência é o caminho justo. Paulo está dizendo: olha, obedeçam porque isso é justo, isso é reto. Como o profeta Oséias diz no capítulo 14, versículo 9: quem é sábio, que entenda essas coisas. Quem é prudente, que a saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Filhos, obedeça aos seus pais. Se submeta à autoridade deles. Se submeta à palavra deles. Abra os seus ouvidos e fique atento à instrução do seu pai, à instrução de sua mãe. E diga: eu vou obedecer, eu vou seguir. Mas mais do que isso, o apóstolo Paulo também nos dá um segundo dever de filhos aqui nesse texto. Olha na sua Bíblia, versículos 2 e 3. Versículos 2 e 3, o apóstolo Paulo agora nos diz de maneira resumida: filhos, honrem os seus pais. Honrem os seus pais. Ele diz: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. A obediência, que nós tratamos primeiro, é o modo correto de agir. É o modo certo de agirmos. Mas em segundo lugar, honrar é a atitude certa do coração por trás de sermos obedientes. Porque a verdadeira obediência que Deus quer que eu e você pratiquemos como filhos é uma obediência que tem como atitude central honrar os nossos pais no Senhor. Essa é a honra devida a eles. A
A obediência dos filhos deve ser pautada por esse anseio de honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe dando-lhes o devido respeito. Honrar pai e mãe prestando obediência e submissão a eles. Honrar pai e mãe sustentando-os quando necessário. O que deve guiar o nosso coração, essa honra aos nossos pais, aos nossos progenitores. Esse é o chamado de Deus para nós, essa é a exortação como filhos. E nesse segundo ponto eu quero chamar a sua atenção a todos aqui presentes. Não apenas aos mais novos, não apenas aqueles que vivem com seus pais. Porque enquanto os nossos pais estiverem vivos, nós precisamos prestar-lhes a honra que lhes é devida. Se você tem seus pais vivos, essa é uma incumbência para nós. Esse é o nosso dever. Honrar pai e mãe. Aqui o apóstolo Paulo recorre aos 10 mandamentos e repete a orientação bíblica do Antigo Testamento, mas agora ampliando. Ele diz que honrar pai e mãe é um mandamento carregado de promessa, mas não uma promessa agora restrita à terra de Israel. Uma promessa que tem agora caráter universal, para que tudo te vá bem e você seja próspero e você tenha vida longa sobre a terra. Honrar pai e mãe, irmãos, é nosso dever, é fruto de um relacionamento com Deus. É bem possível que em algum momento da sua vida você seja intimado, chamado, encorajado a honrar o seu pai e a sua mãe, a sustentá-lo, a prover para ele, a ajudá-lo em algumas tarefas, ou mesmo cuidar deles no momento de saúde precária. Esse é o nosso dever. É vergonhoso quando filhos não se comprometem com seus pais. É triste quando uma família padece por ter um ente querido, um idoso ou uma idosa que padece porque seus filhos são indiferentes. Absolutamente nenhum cristão deveria ser indiferente a essas coisas. Nenhum servo de Deus ou serva de Deus deveria destratar seus pais dessa forma, porque é nosso dever no Senhor honrar pai e mãe. Mas os meus pais são tão difíceis. Mas os meus pais falharam comigo. Mas os meus pais não são convertidos. Mas os meus pais isso, meus pais aquilo. A Bíblia não nos dá uma lista sobre que tipo de pai deve ser honrado. A Bíblia simplesmente nos diz: honra o teu pai e a tua mãe. Esse é um dever. Sermos adultos, irmãos, sermos maduros na fé, é compreendermos que a nossa vida não será mais guiada por aquilo que a gente gosta de fazer, mas por aquilo que a gente deve fazer. Porque nós vivemos uma geração absolutamente afetivista, que só faz aquilo que gosta, que só faz aquilo que dá prazer, que só faz aquilo que dá alegria. Então nós temos uma geração de homens e mulheres adultos que são como crianças, que se não tiver um pirulito no final, não aceita tomar vacina. Essa é a nossa cultura. Um grupo tão grande de homens e mulheres com idade avançada, mas com um coração tão imaturo para tudo. Eu tenho que ter um pirulitinho, eu tenho que ter alguma coisa que me satisfaça, eu tenho que ter alguma coisa que me alegre. Sermos maduros na fé, sermos homens e mulheres de Deus maduros, tem a ver com entendermos qual é o nosso dever diante do Senhor. Eu tenho 3 filhos, um de 4 anos, uma de 9 anos e um bebezinho de 3 meses. Não importa se eu estou muito feliz de sustentar meus filhos. Não importa se eu estou muito satisfeito de ter que comprar fralda. Não importa se no final das contas, no final do mês, o meu cartão tem mais coisas para crianças do que para mim. Não importa se eu estou satisfeito com isso, porque esse é o meu dever. Eu não tenho que ser feliz com isso, eu não tenho que ficar alegre com isso. Eu não tenho que comprar fraldas jubilando. Que fralda linda. Obrigado, Thalita, porque hoje você trouxe Pampers. Como isso trouxe alegria ao meu coração. Se você puder, da próxima, traz Turma da Mônica. Irmãos, que coisa ridícula seria isso. Isso não é para me alegrar, isso é meu dever. Ninguém precisa me parabenizar por isso. Isso é meu dever. Ninguém precisa bater nas minhas costas e dizer: uau, que legal, como você é um bom pai. Isso é minha obrigação, é o meu dever. Homens e mulheres adultos e maduros na fé não fazem só aquilo que lhes agrada, mas aquilo que eles devem fazer. Isso é maturidade.
como nós precisamos restaurar isso numa cultura tão afetivista, numa cultura que só faz aquilo que gosta, que só faz aquilo que quer, que só se satisfaz com aquilo que, me apetece, isso é legal, isso não é legal, isso é bom, não é bom. Será que eu vou gostar? Será que eu não vou gostar? Esse é o nosso dever, são as nossas tarefas, são as nossas funções diante do Senhor. Honra o teu pai e a tua mãe. Essa é a ordenança do Senhor para nós. Seja obediente, filho. Não importa se a sua obediência será extraordinária, se seu pai vai ser sempre aquele que vai fazer as suas vontades. Você, adolescente, jovem, que está me ouvindo aqui agora, preste atenção nisso. Seus pais não existem para concordar com você. Seus pais existem para ser seus pais. Ponto final. Eles não têm que fazer o que você gosta, o que você acha legal. Mas o meu pai não é tão legal, seu pai não tem que ser legal, sua mãe não tem que ser legal. Eles têm que ser seus pais. Autoridade sobre sua vida, bênção sobre sua vida, dizer para você não. E você falar, ok, vou obedecer. Sim, Senhor. Talvez por dentro você esteja bravo, mas não deixe a ira que está no seu coração se pôr de um dia para o outro. Se você é crente, como adolescente ou jovem, se dobre diante do Senhor e diz, Deus, meu coração queria tantas outras coisas, mas eu vou obedecer, eu vou me submeter à autoridade dos meus pais. Porque eles são bênção na minha vida. Porque eles são instrumentos do Senhor para mim. Se talvez o Senhor te permitir viver experiências na sua vida em que você tenha que cuidar dos seus pais, que talvez você tenha que trocar uma fralda do seu pai, que talvez você tenha que dar remédios para eles, como muitos têm vivido isso, faça isso com dever. Faça isso como satisfação. Será bom? Claro que não. Será cansativo? Será doloroso? Será difícil passar noites em claro? Será difícil ter que dar um banho naquele que te gerou? Será difícil, doloroso? Mas esse é o nosso dever diante do Senhor. E Deus quer que eu e você sejamos homens ou mulheres maduros, que fazem não só aquilo que nós gostamos, mas aquilo que nós devemos fazer. Irmãos, a gente precisa de uma geração firme, enrijecida no coração, que sabe aquilo que a gente deve, mais do que aquilo que a gente gosta. A família que Deus te colocou, é a família que Deus quer que você seja bênção lá. Os pais que Deus te deu, são os pais que o Senhor permitiu você experimentar. Ao invés de olhar para os problemas dos seus pais, olhe para os seus problemas. Talvez seus pais não sejam os pais mais extraordinários do mundo, mas será que você é esse filho? Tão extraordinário assim? Nós vamos restaurar isso no nosso coração. Obediência e honra. Obediência e honra. Amém? Agora Paulo fala para os pais. A partir do versículo de número 4, ele nos dá igualmente 2 instruções para os pais. Terceiro ponto, e primeira instrução para os pais, Paulo nos diz no início do versículo 4, pais, não provoquem seus filhos. Não provoquem. De maneira mais específica, o versículo diz, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira. Não provoqueis os vossos filhos à ira. Eu preciso explicar um pouco do contexto dessa passagem para você entender por que Paulo está dizendo isso aqui. O mundo de um judeu, o mundo do primeiro século da igreja de Israel, estava envolvido dentro de uma cultura greco-latina, romana e grega. E dentro dessa cultura havia um conceito chamado pater potestas. Pater potestas é uma expressão latina que significa o poder do pai. E dentro dessa cultura de pater potestas, um pai tinha autoridade absoluta sobre sua esposa e sobre seus filhos. Absoluta ao ponto de poder decidir entre vida ou morte. Dentro dessa cultura era autorizado, permissível, até mesmo que um pai vendesse um filho. Até mesmo que um pai entregasse um filho para a escravidão. Até mesmo que um pai negociasse sobre a vida de um filho. Que desprezasse uma criança que nascera, por exemplo, com alguma dificuldade. Ou jogasse fora uma criança que nascesse com algum tipo de fraqueza, por exemplo. Era uma espécie de autoridade absoluta. E agora o apóstolo Paulo
começa a orientar a igreja do Senhor Jesus dizendo o seguinte: olha, essa é a cultura ao redor, mas essa não pode ser a nossa cultura. Essa é a cultura dos povos ao nosso redor, mas não pode ser a cultura do reino. Então o que Paulo está dizendo aqui é: pais, nós como pais não podemos provocar os nossos filhos à ira. Precisamos de fato exercer autoridade? Sim. Precisamos governar nossas famílias? Sim. Mas a nossa autoridade não é absoluta. Só o Senhor, como Pai eterno, pode ter autoridade absoluta sobre nós. E Paulo como que coloca uma orientação, limites, nos ensinando que agora em Cristo Jesus nossos relacionamentos também foram alterados, renovados, transformados. E ele diz: pais, não provoqueis os vossos filhos à ira. Para a gente entender o que Paulo está querendo dizer com ira aqui, nós precisamos recorrer àquilo que ele já havia dito sobre ira nesse texto. Se você olhar, por exemplo, na sua Bíblia, olha comigo, capítulo de número 4, nos versículos 26 a 27. Abra a sua Bíblia comigo. Efésios 4, 26 e 27, ele diz: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Depois, no mesmo capítulo 4, agora no versículo 31, ele diz: longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. O que Paulo está nos orientando aqui, irmãos, é de que a ira não deve ser provocada no coração dos nossos filhos. A ira não deve permanecer no meio da família. A ira não deve ser aquilo que nos domina. O sol não deve se pôr sobre a ira dos pais. Os pais não devem gerar ira nos seus filhos. Ou seja, não deveria haver espaço para ira, para dureza excessiva, para tratamento hostil, desequilibrado no meio das nossas famílias. Essa é a orientação de Deus. Autoridade, mas uma autoridade no Senhor. Autoridade, mas uma autoridade mediada pela palavra. Essa é a orientação bíblica. Pais acabam provocando ira em seus filhos quando agem de maneira desconectada com a palavra de Deus. Deixe-me te dar algumas sugestões, ou alguns pontos sobre quando pais acabam levando seus filhos à ira. Eu e você corremos o risco de provocar a ira dos nossos filhos quando nós agimos precipitadamente. Quando nós não pensamos primeiro. Quando nós agimos na raiva, na pressa, sem pensar, sem raciocinar. Fazemos primeiro, pensamos depois. Isso provoca ira no coração dos filhos. Eu e você também corremos o risco de provocar ira os nossos filhos quando nós somos duros além da conta. Quando nós somos excessivamente duros. Quando querendo ser justos ou querendo ser retos na nossa tratativa com os filhos, nós somos excessivos, nós passamos da conta, nós exageramos, nós fazemos algo que vai além daquilo que é saudável. Dureza demais, dureza excessiva. Corremos o risco de provocar nossos filhos à ira quando nós humilhamos os nossos filhos e os expomos à vergonha. Ao achar que eles não vão sentir isso, são apenas crianças, isso não importa. Ah não, ele não vai ligar, ela não vai ligar. E talvez, de maneira tão equivocada, nós expomos os nossos filhos à vergonha pública. Isso gera ira no coração deles. Quando nós desencorajamos os nossos filhos, quando nós não os incentivamos, não os apoiamos, mas pelo contrário, de alguma maneira, os desencorajamos, profissionalmente, espiritualmente, vocacionalmente. Corremos o risco também de trazer ira ao coração dos nossos filhos quando eu e você caímos no erro de sermos manipuladores na criação dos nossos filhos. Quando deixamos com que fraquezas do nosso coração e vazios do nosso coração manipulem os nossos filhos e tornamos esses relacionamentos tóxicos, doentios, em que os filhos são manipulados para poder trazer alegria para o nosso coração, porque se tornam ídolos para nós. Gera ira no coração deles. Corremos o risco também de gerar ira nos nossos filhos, como somos incoerentes no nosso tratamento. Fazemos uma coisa aqui, depois voltamos atrás,
ameaçamos, nunca cumprimos, dizemos algo, mas não fazemos, diz que vai tratar, mas não trata, diz que vai falar, mas não fala. Muitas das vezes nós corremos o risco de sermos incoerentes, indiferentes. E tudo isso pode gerar ira no coração dos filhos. Paulo está dizendo para nós: pais, não provoquem vossos filhos a ira. Sejam sábios, sejam sábios. Mas em quarto lugar, Paulo nos dá uma segunda exortação para os pais. E é um quarto ponto dessa mensagem essa noite. A segunda orientação que Paulo dá aos pais é: pais, instruam os seus filhos. É interessante porque a primeira palavra para os pais é uma palavra que vem num formato negativo, do tipo, não faça isso, não provoque a ira. Mas agora a segunda palavra, Paulo não nos deixa apenas com um não, ele nos diz um sim também. Ele nos diz o que nós devemos fazer, ele nos dá um mandamento positivo, direto, ele diz, faça isso no lugar daquilo. Deixe a provocação de lado, no lugar da provocação, instrua, ensine, crie na admoestação e na disciplina do Senhor. E esse é o final do versículo de número 4. Mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ele está nos dando um mandamento claro aqui. Nos esclarece o nosso dever, o nosso proceder, como pais devem agir com relação aos seus filhos. Os pais devem ensinar os seus filhos a verdade de Deus. Paulo usa aqui o verbo criar, que aparece no versículo 4, uma expressão que em língua grega é tão interessante. Em língua grega, uma das traduções possíveis para criar seria trazer os filhos à maturidade. É como se Paulo estivesse dizendo, e a gente pudesse traduzir essa seção da seguinte forma: mas tragam seus filhos à maturidade na disciplina e na admoestação do Senhor. Essa seria uma tradução possível. Porque criar é conduzir alguém à maturidade. Criar filhos é conduzi-los no caminho de serem mais maduros. A grande alegria de pais é criar filhos para que um dia eles não dependam mais de nós. Essa é a grande alegria de ser pai. Os filhos começam a vida deles tão dependentes de nós. E o nosso grande papel é livrá-los dessa dependência. Atingir a maturidade na vida de um filho é chegar em um momento em que, como flechas nas mãos de um guerreiro, nós esticamos esse arco e o soltamos. E agora eles não precisam mais morar na nossa aljava. Eles não precisam mais ficar guardados aqui. Eles não precisam ficar mais acalentados aqui. De vez em quando eles voltarão e precisarão de uma palavra amiga, de uma instrução, de um encorajamento, de um incentivo, de uma lágrima derramada junto. Mas eles não são dependentes mais. A graça de um pai e de uma mãe é poder não ser tão importante mais para os seus filhos quando eles se tornam maduros. É um processo em que eles vão se descolando da gente, se desgrudando da gente. Não é assim que a gente vai sentindo? Eu tenho um de 3 meses, um de 4 anos e uma de 9. E o processo de descolagem acontece em níveis diferentes. Tem um que está absolutamente grudado no líquido amniótico da Thalita. Carinha está lá. E vive lá, e respira lá, e come lá, e vive lá. Tem um de 4, que ainda é tão manhosinho e tão dependente de alguma coisa. E já tem uma de 9, que já começa assim, a falar, deixa eu fechar a porta. Esse é meu espaço. E você que é pai há muito mais tempo do que eu, e tem mais experiência do que eu na criação de filhos. Muitos aqui já têm filhos que foram, que voaram, que são adultos, homens ou mulheres, têm suas próprias famílias. E quão bom é, não é? Você olhar para isso e dizer, eles foram criados. Paulo está dizendo, crie os seus filhos, leve-os à maturidade, leve-os a essa independência, essa sabedoria, essa autonomia. Mas Paulo não diz apenas para levarmos os nossos filhos à maturidade, ponto. Ele diz que eu e você precisamos criar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor.
E aqui Paulo usa duas palavras que, embora sejam tão próximas, são ligeiramente distintas. Porque com disciplina, Paulo está dizendo sobre o estabelecimento de limites a partir da palavra de Deus. Crie os seus filhos na disciplina do Senhor. Filhos precisam de limites estabelecidos. Eles precisam de um norte, de uma direção. Eles precisam de uma cerca viva ao redor deles, dizendo: a palavra de Deus está te dizendo, vá até aqui, não passe daqui. Não fuja daqui, esse é o caminho sensato, esse é o caminho bom, é aqui que você será abençoado. Pais precisam estabelecer limites para os seus filhos, e isso é criar os filhos na disciplina do Senhor. Mas Paulo também fala sobre criar filhos na admoestação, e a palavra aqui para admoestação tem a ver com inculcar nos nossos filhos a palavra de Deus. Bem literal, a palavra admoestação é colocar alguma coisa na mente. Os filhos precisam ser inculcados, a palavra de Deus precisa ser gravada na mente e no coração deles. Queridos, eu quero dizer a você nessa noite, em nome de Jesus, os nossos filhos precisam ser corrigidos e inculcados pela palavra de Deus. O nosso foco como pais precisa ser o ensino e o crescimento dos nossos filhos. E tudo isso deve se dar no Senhor. Essa é a nossa semeadura. Nós semeamos assim, os frutos que nós vamos colher, Deus o sabe, Deus nos dará, mas o nosso papel hoje é de semearmos, e semearmos continuamente. Esse é o nosso dever. Não existe uma receita de bolo, não existe uma garantia, não existe alguém que diga, faça exatamente dessa forma e você nunca terá problemas. Não é assim que funciona, porque nossas famílias são reais, e os nossos problemas são reais. Mas existe sim uma semeadura e uma forma certa de semear na vida dos filhos. E a palavra de Deus está nos dizendo, disciplina e admoestação do Senhor, crie-os dessa forma. Ensina a criança no caminho que deve andar, ainda quando for velho não se desviará dele. Essa é a nossa expectativa proverbial, essa é a nossa expectativa no Senhor. Deus nos dará o fruto desse investimento. Talvez enfrentemos lutas, talvez tenhamos filhos que se rebelem contra o Senhor, talvez nos desanimemos e sejamos desencorajados por tropeços na nossa caminhada, talvez, eu sei disso, mas isso não muda o fato de que a semeadura tem que ser essa. Isso não muda o fato de que esse é o jeito certo de semear na vida dos nossos filhos. Crie os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Esse é o caminho. Irmãos, técnicas, métodos, são bem-vindos. Mas eles não podem usurpar ou tirar o lugar da palavra de Deus na vida dos nossos filhos. Como nós acreditamos hoje em tantas outras técnicas e desacreditamos tanto na palavra de Deus. Tem sempre um guru novo soltando pela internet afora alguma novidade sobre criação de filhos. Crie filhos a partir disso, crie filhos a partir daquilo, crie filhos assim, crie filhos assado. E a palavra de Deus vai perdendo seu lugar. Mas o importante para você criar filhos é você saber lidar com temperamentos. Mas o importante para você criar filhos é você estabelecer esse limite. O importante de você criar filhos é você fazer as disciplinas bem estabelecidas e treiná-los no tempinho certo de ficar no castigo. Porque para você educar filhos, você precisa saber a psicologia tal, a psicanálise tal, o conhecimento tal, a filosofia tal, o guru tal, o ensinamento tal. E a palavra de Deus vai sendo jogada para escanteio. Técnicas são importantes. Pesquisas pedagógicas são importantes. Referências de ensino podem ser úteis, mas a palavra de Deus é essencial na vida dos nossos filhos. Porque a palavra de Deus está nos dizendo, cria os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Isso é tão sério para nós, irmãos. Tão sério. Eu não sei se você está sentindo a mesma coisa que eu, mas agora que os meus filhos estão em casa, eu me surpreendi com quanto tempo eles passavam na escola. Parece que a tarde é mais longa do que o normal. Não dá para imaginar que a tarde só tem umas 4h30. É longo, não é? E a minha palavra aqui não é contra a escola, absolutamente. Mas eu só partilhar com você o pensamento que eu passei a ter de
Qual é o nível de influência da palavra de Deus sobre os meus filhos? E qual é o nível de influência de narrativas e pensamentos apóstatas e ímpios sobre a mente dos meus filhos? Quem está ganhando nessa guerra de influências? Essa é uma resposta que cada um de nós aqui precisa dar sobre a educação dos nossos próprios filhos. Irmãos, mas eu não posso terminar essa mensagem sem dizer a você que nada disso do que nós estamos falando aqui é possível se não for a graça de Deus conosco. O contexto do capítulo 6 se encontra no capítulo 5. E no capítulo 5, no versículo de número 18 em especial, Paulo nos diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. De tal modo que só é possível obedecer e honrar pai e mãe, que só é possível não provocar os filhos à ira, mas pelo contrário, criá-los na admoestação e na disciplina do Senhor, se nós somos capacitados pelo Espírito de Deus. Não dá. Porque por mais bons pais que nós sejamos, o pecado habita em nós. Nós vamos falhar, nós vamos tropeçar, nós vamos errar. Às vezes nós vamos provocar a ira nos filhos. Às vezes nós seremos inconsequentes em nossas ações. Às vezes nós vamos deixar a instrução de lado. Às vezes seremos desobedientes ou vamos trazer desonra à nossa casa. Só o Senhor para nos sustentar. Só o Senhor para derramar graça sobre nós. De tal forma que nada que o apóstolo Paulo está dizendo aqui seria possível se a graça de Deus não estivesse em nós. Lembra que no início dessa mensagem eu disse a você que antes de Paulo nos dar instruções, na segunda metade da carta aos Efésios, primeiro ele precisou dizer para nós quem nós somos. Porque só é possível vivermos assim se Cristo habita em nós. Só é possível agirmos como novas criaturas, filhos obedientes, pais graciosos, se Deus transformar o nosso coração. De nós mesmos, nós podemos no máximo oferecer alguma obediência externa, algum comprometimento paternal externo, mas só a graça de Deus em nós nos regenera, nos transforma, nos converte e converte o coração de pais aos seus filhos e de filhos aos seus pais. Só em Jesus a profecia de Malaquias capítulo 4 se realiza e Deus restaura os nossos relacionamentos mais íntimos. Deus só vai restaurar a sua família, os relacionamentos seus com seus pais, seus com seus filhos, por causa da graça em Jesus. Talvez você esteja me ouvindo aqui essa noite e você esteja pensando: poxa vida, quantas dificuldades duras eu tenho na minha família. Eu não converso talvez com o irmão há tanto tempo. Eu não tenho relacionamento com os meus pais direito. Eu não consigo perdoar o meu pai, eu não consigo perdoar a minha mãe, ou eu não consigo perdoar um filho. Eu não consigo aceitar como ele fez isso, ou como ela fez aquilo outro. Talvez você olhe para a sua família e tenha tanto rancor, tantas feridas instaladas na sua alma. Talvez você seja um jovem, um adolescente, e você olhe para os seus problemas e diga: mas eu não consigo esquecer a diferença dos meus pais, eu não consigo perdoar a separação deles, eu não consigo perdoar o divórcio deles, eu não consigo perdoar aquele tio que me maltratou, que me violou, eu não consigo perdoar, são feridas do meu coração. E eu digo a você em nome de Jesus: Deus em Cristo Jesus pode restaurar a sua vida e a sua família e os seus relacionamentos. Creia na graça de Deus. Eu quero testemunhar a você, querido, em nome de Jesus. Eu já vi o Senhor consertar famílias de uma maneira que, humanamente falando, eu imaginava que não ia restar absolutamente nada. Mas aquilo que é impossível aos homens é completamente possível a Deus. Deus pode ministrar um perdão sobrenaturalmente no seu coração. Deus pode consertar seu relacionamento com seus pais. Deus pode conduzir você nessa semana a visitar seu pai, a visitar aquele irmão, visitar aquele ente querido e dizer: eu perdoo você em nome de Jesus. Deus pode restaurar seu casamento. Deus pode restaurar seus filhos. Deus pode restaurar seus pais. Queridos, Paulo, antes de nos dizer o que fazer, ele nos lembra de que
tudo isso tem a ver com Cristo. Efésios 4:32, ele nos ensina: sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Paulo está dizendo que haja perdão no meio da sua família, porque Cristo te perdoou. Efésios 5:1 e 2, ele diz: sede imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Ame, porque Cristo te amou. Efésios 5:21, ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeite, sirva o seu irmão, sirva seus pais, sirva seus filhos, seja bênção na vida deles, assim como Cristo veio também para nos servir. Famílias restauradas tem a ver com Cristo fazendo parte das nossas famílias e restaurando nossos relacionamentos, convertendo os nossos corações. Essa noite, em nome de Jesus, eu quero rogar ao Senhor essa bênção sobre você. Que Deus converta o coração de pais aqui essa noite aos seus filhos. Que Deus converta aqui essa noite o coração de filhos aos seus pais. Se você precisa de reconciliação, saia daqui hoje decidido a reconciliar-se em nome de Jesus. Se você precisa perdoar, saia daqui essa noite decidido a perdoar. Se você precisa ter aquela conversa, saia daqui essa noite decidido a ter aquela conversa. Creia que o Senhor pode restaurar em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos. Eu queria pedir a você agora, e convidar você, a que você tentasse trazer agora a sua mente, de uma maneira muito vívida, a sua família. Tente trazer aí agora na sua mente, você, criança, adolescente, jovem, adulto. Tente trazer agora à sua mente, sua família, seu lar. As pessoas da sua casa. As pessoas com quem você convive. Aquelas que eu sei que são as que você ama mais. E pergunte ao Senhor agora, sinceramente, se existe algo que precisa ser sarado no meio da sua família. Existe algo que precisa ser consertado. Se existe alguma coisinha ainda que você está guardando aí no coração. Talvez você até conviva, converse. Mas lá no fundo, quando alguém cutuca e aperta você, tem feridas lá. Tem memórias não tratadas. Tem traumas não resolvidos. Deus bendito, nós te rogamos nessa noite, Senhor. Colocando, Deus, nossas famílias diante de Ti. Colocando, Deus, pais e seus filhos diante do Senhor. Porque nós sabemos, ó Deus, que nossas famílias são um palco em que nós experimentamos as mais doces alegrias. Mas às vezes, Senhor, infelizmente, também os mais dolorosos traumas. Aquelas feridas tão profundas que a gente acha que nunca vai sarar, cuja cicatriz parece não parar de doer. Mas é promessa do Senhor para nós, que filhos teriam seus corações convertidos aos pais, de que pais teriam corações convertidos aos seus filhos. Por isso nós te rogamos a Deus essa noite, que o Senhor estabeleça no coração dos filhos dessa igreja, Deus, obediência e honra. Obediência e honra. Que possamos, ó Deus, criar nossos filhos debaixo de autoridade. Amorosa, mas autoridade. Graciosa, mas autoridade. E que os filhos dessa igreja, Senhor, obedeçam, temam, honrem os seus pais, em nome de Jesus. E que os pais, Senhor, sejam servos e servas do Senhor, que nós sejamos maduros,
para não provocar os nossos filhos a ira, mas pelo contrário, que possamos criá-los, conduzi-los à maturidade, à medida que os ensinamos a disciplina e a admoestação do Senhor. Mas eu, sobretudo, nessa noite, eu quero rogar a Ti, Senhor, por uma intervenção graciosa do Senhor sobre os nossos lares. Porque de nós mesmos nada podemos fazer. Porque segundo a força do nosso braço, nada podemos fazer. Mas o Senhor tudo pode. Mas para o Senhor não existem impossíveis, ó Deus. E o Senhor restaura relacionamentos quebrados. E o Senhor restaura feridas estabelecidas. E o Senhor conserta casamentos destroçados pelo pecado. Educação de filhos manchadas pelo pecado. O Senhor conserta, Deus. E nós cremos nisso. E louvado seja o Senhor por isso, porque a nossa vida e a narrativa de vida de cada um de nós é repleta de coisas assim, Deus, que nós não controlamos, que nós não conseguimos lidar, que nós não conseguimos impedir que aconteçam. Elas simplesmente acontecem, mas o Senhor pode restaurar, e o Senhor tem feito. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, Deus. Grandes coisas. Quantos testemunhos a gente poderia levantar aqui facilmente da restauração do Senhor em famílias. Por isso, Deus, restaura. Eu oro, Deus, que muitos saiam daqui essa noite, que muitos desliguem, ó Deus, o YouTube, convencidos a perdoar, a restaurar, a conversar, a dizer: eu preciso tratar isso precisa ser consertado, eu preciso fazer essa ligação, talvez hoje ainda. Eu preciso, Senhor, dá-me a Tua graça, restaura os nossos relacionamentos, Senhor, restaura as nossas famílias. Essa, Deus, não é uma mensagem sobre métodos fáceis de educar filhos, nem métodos fáceis de se ter uma família perfeita. Não, Senhor, é sobre famílias imperfeitas que têm um Deus perfeito. Essa é a nossa realidade e essa é a nossa necessidade no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos adorar ao Senhor. Quero convidar você a adorar ao Senhor comigo agora, nesse momento. E que essa canção seja um alento para o nosso coração, um renovo para a nossa vida interior. Que você saia daqui essa noite encorajado, meu irmão, animado no Senhor. Deus conhece suas lutas, Deus conhece sua família, e Deus tem cuidado de você. Não deixe com que o mundo, com que a carne, nem o diabo nos diga o contrário. Confiemos juntos no Senhor em nome de Jesus, nas nossas lutas. Vamos louvar.